Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Alexandre Carvalho Projeto Bendip, retornando para comentar o último dia do Campeonato Mundial de Natação, o oitavo dia, 30 de julho, em que foram disputadas apenas finais, não houve eliminatórias. A primeira final foi a dos 50 metros nado de costas, os norte-americanos dominaram a prova no Campeonato Mundial de 2022, com Justin Hess e Hunter Armstrong ficando com as medalhas de ouro e de prata, respectivamente. Xavier Maziuk, da Polônia, foi o terceiro colocado. E no atual ranking mundial, o Justin Hess liderava com 24,10 à frente do Kliment Kolesnikov, da Rússia, 24,12, e o Hunter Armstrong, 24,16. O Kliment Kolesnikov, no campeonato russo, quebrou o recorde mundial com 23,55, era um dos grandes favoritos para esse campeonato mundial, mas, em virtude da agressão russa à Ucrânia, a Rússia está impedida de disputar as competições esportivas mundiais. Com isso, o favoritismo passou para os norte-americanos e foi confirmado na final, com o Hunter Armstrong conquistando a medalha de ouro com a marca de 24,05, melhorando sua marca da temporada. O Justin Hess, com 24,24, ficou com a medalha de prata, uma dobradinha dos Estados Unidos. E o Jayu Shu, que é mais forte na prova de 100 metros nado de costas, na qual ficou fora do pódio nesse campeonato mundial, ficou com a medalha de bronze, com 24,50. O polonês, o Xavier Maziuk, medalhista no Mundial de 2022, ficou na quarta colocação, e Thomas Sekon, o recordista mundial dos 100 metros nado de costas, ficou em quinto lugar. Outros atletas, o Christou da Grécia, o Jeff Coate da Nova Zelândia e o Braunschweig da Alemanha completaram a lista de finalistas. A prova seguinte foi a de 50 metros nado de peito, prova feminina. A Ruta Meilutyte havia igualado o recorde mundial nas semifinais, era a grande favorita para conquistar a medalha de ouro, e ela confirmou o seu favoritismo, obteve a medalha de ouro com 29,16, estabeleceu um novo recorde mundial, que eu esqueci de anotar, anotou um novo recorde mundial. A Lily King dos Estados Unidos, que tinha a segunda marca do ano, ficou com a medalha de prata, com 24,94, e a Benedetta Pilato, da Itália, prata no Mundial de 2022, ficou com a medalha de bronze. A Lara Van Niekerk, da África do Sul, bronze em 2022, e antiga líder do ranking mundial na atual temporada, ficou na quarta colocação. A Ruta Meilutyte havia sido campeã também no Mundial de 2022 e conquistou a medalha agora em 2023. As norte-americanas, que não obtiveram medalha em 2022, tiveram a Lily King com a medalha de prata. Outras atletas que completaram a final, a Anita Bottaso da Itália, a Qianting Tang da China, a veterana Satomi Suzuki do Japão e a estoniana Eneli Yefimova. Então, essas foram as competidoras, que conseguiram chegar à final da prova, e a vitória da Ruta Meilutyte da Lituânia, confirmando seu favoritismo com um novo recorde mundial, 29 segundos e 16 centésimos. Na prova masculina dos 1.500 metros nado livre, o tunisiano Ahmed Rafnaoui e o norte-americano Bob Fink disputaram acirradamente a prova. O Bob Fink tem como característica a arrancada final, com a qual ele garantiu os títulos olímpicos nos 800 metros e nos 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, mas o Rafnaoui conseguiu segurar a arrancada do Bob Fink e conquistou a medalha de ouro com apenas 5 centésimos à frente do norte-americano. Os dois conseguiram a segunda e a terceira marca mundial na história, não quebraram o recorde mundial por muito pouco. E o Samuel Short, da Austrália, que foi o campeão mundial dos 400 metros nado livre, prata nos 800 nado livre, conquistou uma honrosa medalha de bronze com a marca de 14 minutos, 37 segundos e 28 centésimos. Ele, inclusive, conseguiu bater o irlandês, o Daniel Wiffen, que tinha a marca de 14,34,91 na temporada, e que amargou apenas a quarta colocação. O líder do ranking mundial, Florian Wellbrook, da Alemanha,
que foi campeão mundial nas águas abertas, nesse Mundial de Fukuoka, no Japão, não conseguiu, ficou apenas com o 20º tempo, 21º tempo na fase de classificação, e não conseguiu chegar à final. O Mikhailo Romanchuk, da Ucrânia, que consegue manter uma certa regularidade nessa prova, tanto que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos em 2021 e tinha a terceira melhor marca do ano, ficou apenas na 7ª colocação. Krzysztof Rasowski, o veterano húngaro, ficou em 6º lugar, Lucas Martens, da Alemanha, em 5º lugar, nenhum deles aí com favoritismo para chegar ao pódio na prova, e outro veterano, Davi Aubry, da França, em 8º lugar. Gregório Paltrinieri, da Itália, acabou não chegando aí para disputar essa prova, ficou com 14,32,80 no Mundial de 2022, era um nome forte para essa prova, mas acabou desistindo. Desistindo ou foi eliminado, eu não me lembro ao certo o que aconteceu com o Paltrinieri, creio que ele não disputou a prova. Portanto, o Rafinaoui conseguiu um grande resultado, ele que já foi campeão olímpico nos 400 metros nado livre em Tóquio, e reedita, né, o sucesso do Osama Melouli, tunisiano também, que já foi campeão olímpico nos 1.500 metros e nas águas abertas. Na disputa de 50 metros nado livre feminino, a sueca Sara Sjöström, que é medalhista de prata dos Jogos Olímpicos de 2021, liderava o ranking mundial e foi campeã mundial em 2022, confirmou seu favoritismo, fez a fantástica marca de 23,62, garantiu a medalha de ouro com muita folga diante das demais rivais. A Shaina Jack, da Austrália, que era a terceira do ranking mundial, melhorou sua marca e garantiu a medalha de prata. E a Yufei Zhang, da China, uma grande especialista no nado borboleta, conseguiu também uma honrosa medalha de bronze, chegando à frente da norte-americana, a Abby Weitzel, que tinha a segunda marca, tem a segunda marca da temporada com 24 segundos cravados, mas no Mundial fez apenas 24,32. Emma McKeown, da Austrália, campeã olímpica com 23,81 em 2021, amargou apenas a 5ª colocação com 24,35. Outra chinesa, Yuji Cheng, ficou em 6º lugar, a sueca Coleman na 7ª posição e a Marit Steenbergen, da Holanda, foi a 8ª colocada. Nos Jogos Olímpicos de 2021, a Pernille Blume, da Dinamarca, foi medalhista de bronze, Meg Harris, da Austrália, foi medalhista de bronze no Mundial de 2022, e a polonesa Katarina Wasik, que não conseguiu chegar à final, foi medalhista de prata em 2022. Portanto, houve uma certa mudança entre as medalhistas dessa prova, com exceção da grande Sara Sjöström. Infelizmente, a Sara Sjöström se machucou, se lesionou pouco antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio e teve um desempenho muito abaixo do seu verdadeiro potencial. Ainda assim, conseguiu garantir a medalha de prata nessa prova dos 50 metros nado livre. A prova dos 400 metros nado medley, a grande favorita era realmente a canadense, a Summer McIntosh, líder do ranking mundial, inclusive com o recorde mundial de 4,25,87. Era seguida pela Kelly McKeown e a norte-americana Kate Grimes. Nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, a Yui Ohashi, do Japão, foi campeã, à frente da Emma Weyand, dos Estados Unidos, e Halle Flickinger, também norte-americana, foi medalhista de bronze. Os Estados Unidos, no Mundial de 2022, também conquistaram 2 medalhas, com a Kate Grimes e a Emma Weyand, prata e bronze, só que a Summer McIntosh surgiu com tudo, foi um dos destaques daquele campeonato mundial e conquistou a medalha de ouro nessa prova dos 400 medley. Na atual temporada, baixou aquela marca, em relação àquela marca, baixou mais de 6 segundos, favoritíssima para os Jogos Olímpicos, para o Campeonato Mundial, e ela não decepcionou e conquistou a medalha de ouro, ao contrário do que ocorreu na distância dos 400 metros nado livre, em que ela amargou apenas a 4ª colocação, sendo que o seu recorde mundial de 3,56,08 seria suficiente, ao menos, para a conquista da medalha de prata. A Kate Grimes, dos Estados Unidos, ficou, a McIntosh foi a campeã mundial, confirmou o favoritismo. A Kate Grimes, dos Estados Unidos, obteve a medalha de prata mais uma vez, dessa vez baixando um pouco mais de 1 segundo sua marca. E aí a novata Diana Forrester, da Austrália, foi a medalhista de bronze, na ausência da Kelly McKeown,
nessa prova. Alex Walsh, dos Estados Unidos, não conseguiu repetir o feito norte-americano de colocar 2 atletas no pódio, ficou em 4º lugar. E daí surgiram outras atletas, né? A Colbert do Reino Unido, a Sara Franceschi da Itália, que é sobrinha de 2 grandes nadadores, né? O Giovanni Franceschi, que era especialista no nado medley nos anos 1980. A Kate Shanahan do Reino Unido ficou na 7ª posição e a Milma Narita do Japão ficou em 8º lugar. De certa forma, a ausência só da Kaylee McKeown, para se lamentar nesse campeonato mundial, nessa prova aí dos 400 medley, mas a Summer McIntosh confirmou o favoritismo e Kate Grimes também confirmou sua condição aí de uma das principais nadadoras do mundo na distância, e agora com a Diana Forrester também entrando nesse seleto grupo de favoritas nos 400 metros nado medley. Nos revezamentos, o 4 por 100 medley dos Estados Unidos confirmou o favoritismo. Os Estados Unidos têm uma equipe poderosíssima nesse revezamento, conquistou a medalha de ouro com 3 minutos 27 segundos e 20 centésimos. A China, que está com grandes nadadores na distância nos estilos livre, costas e peito, o Ryan Kim no peito e o Jiayu Shu no costas são fortíssimos, o Zhang Lepan no nado livre também é muito forte, só que eles estão precisando, os chineses precisam de um nadador forte no nado borboleta para poderem se aproximar um pouco mais dos Estados Unidos. Já os Estados Unidos, né, com Ryan Murphy, foi fenomenal no nado de costas. Os Estados Unidos têm uma equipe muito homogênea, os nadadores fazem grandes resultados e você não surpreende, né, o Nick Fink no nado de peito, não surpreende essa conquista dos norte-americanos, né? O Jack Alex também no nado livre, não surpreende essa conquista dos norte-americanos. Os chineses com a medalha de prata, Ryan Kim, Jiayu Shu e o Zhang Lepan como grandes nomes, e a Austrália com Kyle Chalmers conseguiu garantir uma medalha de bronze à frente da França e também do Reino Unido. O Reino Unido, que com a ausência do Adam Pitt no nado de peito, perdem muito do seu potencial e poderiam certamente estar aí brigando pela medalha de prata com a China se o Adam Pitt estivesse na competição. Japão, Canadá e Alemanha completaram a lista dos países medalhistas. Nos Jogos Olímpicos, em 2021, em Tóquio, os Estados Unidos foram os campeões com 3,26,78. Os Estados Unidos nunca perderam essa prova em Jogos Olímpicos. O Reino Unido foi medalhista de prata com 3,27,51 e a Itália, medalhista de bronze com 3,29,17 nos Jogos Olímpicos. No Mundial de 2022, a Itália surpreendeu os Estados Unidos, principalmente pelo fato do Thomas Secon ter inclusive quebrado o recorde mundial naquela temporada. Surpreenderam os Estados Unidos, ficaram com a medalha de ouro e o Reino Unido foi 3º colocado naquela ocasião. Mas realmente Estados Unidos, China, Austrália estão num nível muito interessante. A França também poderá brigar por medalha em casa nos Jogos Olímpicos, e o Reino Unido, se tiver de volta o Adam Pitt, também possui um time favorito para chegar ao pódio. Esses 5 países aí realmente são os dominantes. A Rússia já foi, a antiga União Soviética e a Rússia já foram tradicionais nessa prova, possuem aí alguns atletas, o Grishin no nado livre, o Kolesnikov também no nado livre, ou então o Rilov no nado de costas. A Rússia tem potencial para também ir bem nessa prova, mas aquela questão com a Ucrânia, a agressão à Ucrânia, dificilmente permitirá a presença russa nos Jogos Olímpicos de Paris. E já a última prova do programa foi o 4 por 100 medley feminino. Os Estados Unidos, com uma equipe fantástica, confirmou seu favoritismo com Regan Smith, a Abby Waitsel, não sei se a Abby Waitsel nadou, mas os Estados Unidos tiveram um grande resultado, 3,52,08, garantiram o seu domínio na prova. Os Estados Unidos são dominantes nessa prova, e a Austrália ficou muito aquém da medalha de ouro por causa da sua passagem no estilo peito.
A competidora da Austrália fez 1 minuto e 7, o que é muito fraco se compararmos aí com a Lily King dos Estados Unidos, que conseguiu baixar de 1 minuto e 5. Então a diferença foi realmente no nado de peito, a Lily King com resultado abaixo de 1 minuto e 5 e a representante da Austrália com resultado de 1 minuto e 7. Essa acabou sendo a diferença na prova e que garantiu a medalha de ouro para os Estados Unidos diante da Austrália. O Canadá ficou na terceira colocação, sofreu uma certa pressão da China, mas ainda conseguiu evitar aí a ascensão chinesa. E os demais países, Suécia, Japão, Holanda e França, não eram candidatos a pódio, não tinham condições de chegar ao pódio, só se um outro país fosse muito mal. E com isso, os 4 primeiros colocados são também os grandes favoritos para os Jogos Olímpicos de Paris, na França, ano que vem, em 2024. E a China com muito para evoluir na prova. A China tem grande potencial para melhorar seus resultados e chegar aí nessa briga com Canadá, Austrália e Estados Unidos. Os 3 países, inclusive, que foram medalhistas nos Jogos Olímpicos de 2021, a Austrália com a medalha de ouro, os Estados Unidos com a de prata por muito pouco, e o Canadá com medalha de bronze. Inclusive a marca do Canadá 3,52,60 foi próxima do resultado dos Estados Unidos medalhistas de ouro nesse Mundial. E no Mundial de 2022, os Estados Unidos venceram com uma marca um pouco alta, 3,53,78, à frente da Austrália, 3,54,25, e o Canadá fez 3,55 naquele ano. Então, os Estados Unidos baixaram 1 segundo e 70 em relação ao Mundial de 2022. A Austrália conseguiu baixar 88 centésimos e o Canadá conseguiu baixar 89 centésimos. Então foram esses os resultados dos países, né, nesse campeonato mundial, Estados Unidos, Austrália e Canadá, confirmando o favoritismo de pódio na prova. Lembrando que a China pode entrar nessa briga nos Jogos Olímpicos em 2024. E também haverá um campeonato mundial em fevereiro, no Catar, um campeonato mundial de natação. Curioso ocorrer um campeonato mundial justamente no ano olímpico. Talvez seja classificatório para os Jogos Olímpicos. Isso eu preciso confirmar. Não ocorreram semifinais nesse dia, no 30 de julho. E as finais, aqui um resumo, uma forte presença dos Estados Unidos, conquistaram 7 medalhas, a Austrália conquistou 5, a China obteve mais 3, foram os países dominantes, e o Canadá com uma de ouro, uma de bronze, e outros 3 países, Lituânia, Tunísia e Suécia, conquistaram uma medalha de ouro cada um. Nos 50 metros de costas, o Hunter Armstrong foi campeão, à frente do Justin Hess, uma dobradinha norte-americana, o Jia Shu da China, medalhista de bronze. Nos 50 metros nado de peito, a Ruta Meilutyt, que foi campeã nos 100 peito, confirmou seu favoritismo, quebrou o recorde mundial. A Lily King ficou com a medalha de prata para os Estados Unidos, e Benedetta Pilato, que é muito forte nessa prova de 50 peito, garantiu a medalha de bronze. Nos 1.500 metros nado livre, uma grande disputa entre o tunisiano Ahmed Rafnaoui e o norte-americano Bob Fink, e o Samuel Short, um novato australiano, campeão dos 400 livre, prata nos 800 livre, conquistou a medalha de bronze nos 1.500. O Rafnaoui, por sua vez, prata nos 400 livre, foi campeão nos 800 e nos 1.500 livre, foi o melhor fundista desse campeonato mundial. E o Bob Fink ficando aí também com uma medalha de prata na distância dos 1.500 metros nado livre, na qual ele é campeão olímpico. Na prova feminina, a Sarah de 50 livre, a Sarah Sjölström confirmou o favoritismo, a China Jack da Austrália também foi muito bem, e aí o Fei Zhang acabou surpreendendo os norte-americanos e ocupando uma posição no pódio. Nos 400 metros no nado medley, o favoritismo da Summer McIntosh do Canadá foi confirmado. Kate Grimes dos Estados Unidos com a medalha de prata também era uma favorita ao pódio. E uma novidade, a Diana Forrester da Austrália chegando à medalha de bronze. Nos revezamentos, conforme já comentamos, os Estados Unidos dominaram, no 4x100 medley, dominaram o masculino. A China ficou com a medalha de prata. Há uma forte expectativa da China evoluir mais na prova, necessita de um bom competidor no nado borboleta, e a Austrália ficando com a medalha de bronze. Os Estados Unidos, com Caleb Dressel retornando aos seus melhores tempos, poderão
ter um resultado melhor aí e conseguir aumentar a vantagem em relação aos seus adversários. Os Estados Unidos foram campeões na prova feminina, bateram a Austrália, que a passagem do nado de peito da Austrália foi horrível, e isso acabou comprometendo todo o desempenho da equipe. Não fosse essa passagem do nado de peito, a Austrália teria sido a campeã, e o Canadá ficou confirmando o favoritismo com a medalha de bronze, mas a China se aproximando. O quadro de medalhas do dia teve os Estados Unidos com 7 medalhas, 3 de ouro e 4 de prata. Muitos comentaristas disseram que foi um dia típico norte-americano, que realmente os Estados Unidos costumam obter diariamente resultados parecidos com esse, né, de 3, 2 medalhas de ouro, várias medalhas no dia. Os Estados Unidos, no último dia, 7 medalhas, 3 de ouro, 4 de prata, em 6 provas, ou seja, em uma prova obteve 2 medalhas, que foi a prova de 50 metros nado de costas. A Austrália ficou em segundo lugar no dia, com 5 medalhas, 2 de prata e 3 de bronze, em 5 provas, chegou ao pódio. A China obteve 3 medalhas, uma de prata, 2 de bronze, também em 3 provas. O Canadá, 2 medalhas, uma de ouro, uma de bronze. Lituânia, Suécia e Tunísia, uma de ouro cada um. E a Itália com uma medalha de bronze. 8 países no dia dividiram entre si 21 medalhas, sendo que 1/3 delas ficou com os Estados Unidos. O quadro geral de medalhas, aí uma grande polêmica, né? Qual que vale mais, se é ouro, se é o total de medalhas. Eu adoto o total de medalhas porque é um critério menos distorsivo. Porque o critério de medalha de ouro acaba causando muitas distorções. Por exemplo, aqui mesmo nesse quadro, a Itália com 6 medalhas ficaria atrás da Lituânia e da Suécia. Uma medalha de ouro da Lituânia e da Suécia valeria mais do que 4 de prata e uma de bronze da Itália. Então, eu acho esse critério distorsivo. Ah, mas a Holanda, à frente da Lituânia e da Suécia, os dois conquistaram 2 medalhas de ouro, a Holanda obteve 3 medalhas, nenhuma de ouro. Então, existem essas compensações. Também existe um critério de dar pontuação conforme o tipo de medalha, 3 pontos para o ouro, 2 para a prata, 1 para o bronze. Aí, no caso, os Estados Unidos teriam 21 pontos, 61 pontos, 72 pontos. A Austrália teria 39 mais 14, 53, iria para 58 pontos. Nesse caso, os Estados Unidos bateriam a Austrália. Então, são essas polêmicas, né, dentro de um quadro de medalhas. Eu, por ser um critério menos distorsivo, opto pelo total de medalhas. Então, Estados Unidos, primeiro lugar, 38 medalhas, 7 de ouro, 20 de prata, 11 de bronze. Os Estados Unidos conquistaram medalha em 34 das 42 provas, ou seja, em apenas 8 provas os norte-americanos deixaram de subir ao pódio. Realmente é algo assim notável. A Austrália em segundo lugar com 25 medalhas, 13 de ouro, 7 de prata, 5 de bronze, subiu ao pódio em 24 provas, deixou de chegar ao pódio em 18 provas. A China conquistou 16 medalhas, 5 de ouro, 3 de prata, 8 de bronze, chegou ao pódio em 15 provas, praticamente 1/3 das provas a China obteve medalha. O Reino Unido conquistou 8 medalhas, 2 de ouro, 2 de prata, 4 de bronze, na 4ª colocação, seguida da França com 6 medalhas, 4 de ouro e 2 de bronze, em 6 provas. O Canadá, 6 medalhas também, 2 de ouro, 2 de prata, 2 de bronze, em 6 provas. E a Itália, 6 medalhas de ouro, 6 medalhas, 1 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. 6 provas também obteve essas medalhas. A Tunísia ficou em 8º lugar, com 3 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata, apenas com um competidor, né, o Ahmed Rafnaoui. A Holanda também 3 medalhas, mas nenhuma de ouro. A Lituânia e a Suécia com 2 medalhas de ouro. Em 10º lugar, a África do Sul, 2 medalhas também, 1 de ouro. O Japão, o país da casa, um resultado decepcionante, ficando aí com 2 medalhas de bronze. A Hungria obteve 1 medalha de ouro, fica à frente de Hong Kong, Polônia e Portugal, cada um com 1 medalha de prata. A Alemanha obteve apenas 1 medalha de bronze, quem diria, a Alemanha tradicionalíssima na natação, ficando aí com apenas 1 medalha de bronze. A Coreia do Sul, a Nova Zelândia e a Suíça também obtiveram 1 medalha de bronze. Houve um tríplice empate, acho que numa prova de nado de peito,
e que com isso o número de peito, ou acho que foi peito, ou costas, com isso o número de medalhas de prata ficou desproporcional em relação ao número de medalhas de ouro e de bronze, porque acabou faltando uma medalha de bronze, que virou prata, e ainda teve mais um competidor ficando com a medalha de prata. Foram 3 medalhistas de prata. Com isso, houve essa, em vez de ser 42 de ouro, 42 de prata, 42 de bronze, ficou 42 de ouro, 44 de prata e 41 de bronze. Então, tivemos em 42 provas, tivemos a distribuição de 127 medalhas, 42 de ouro, 44 de prata e 41 de bronze. E um total de 21 países conseguiram chegar ao pódio. Estados Unidos e Austrália, juntos, obtiveram 63 medalhas, quase metade, faltou uma medalha só para ser a metade do total distribuído. Realmente um forte desempenho de Estados Unidos e Austrália, as duas grandes potências da natação mundial, e a China tentando evoluir, tentando chegar mais próximo de Austrália e Estados Unidos. E se a China conseguir evoluir na natação, poderá, dentro dos Jogos Olímpicos, poderá oferecer uma ameaça maior ao domínio norte-americano no quadro de medalhas. Curioso que em 2021, nos Jogos de Tóquio, os Estados Unidos conquistaram 39 medalhas de ouro, a China conquistou 38, na natação a diferença foi gigantesca entre eles, não me lembro se foram 4 de ouro para a China e 11 para os Estados Unidos, mas no total de medalhas, que foi 113 a 89 para os Estados Unidos, 24 medalhas, a diferença da natação, curiosamente, 30 medalhas para os Estados Unidos, 6 medalhas para a China, a diferença foi exatamente de 24 medalhas. Bem, o Brasil não obteve medalha nesse campeonato mundial. O Guilherme Costa foi medalhista de bronze no Mundial em 2022, mas dessa vez não obteve medalha. O país, lógico, o Brasil ainda está muito distante dessas grandes potências, mas realmente poderia até ter uma ou outra medalha e participar desse quadro de medalhas. O resultado do campeonato mundial está aí e depois vamos comentar um pouco essa questão do total de medalhas e total de medalhas de ouro. Vou procurar fazer um estudo do desempenho de Estados Unidos e Austrália nesse campeonato mundial. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Agradeço aí, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Muito obrigado.